O assunto que eu trouxe aqui para falar com vocês hoje, pessoal, é um assunto assim, ele é muito importante, tá? Do ponto de vista prático, do ponto de vista para quem dá plantão em emergência, terapia intensiva, principalmente em pronto-socorro, né? Pronto-socorro às vezes de alto fluxo. Por quê? O tema que eu trouxe aqui para falar para vocês hoje foi síncope, né? E síncope é um tema muito polêmico, porque a síncope pode não ser absolutamente nada de grave, mas pode ser algo muito grave, tirar a vida do seu paciente, né? Pode ser desde uma síncope vasovagal até uma síncope aí por arritmias malignas, ataque reticular, morte súbita. Então, muito cuidado então quando a gente for abordar a síncope. Então, toda vez que a gente fala de síncope, né, a gente tem que saber a definição primeiro. Nessa live eu vou falar para vocês um pouquinho da definição, os critérios aí de gravidade de internação, e aí o que vocês têm que ficar alerta quando eu posso liberar a síncope numa situação mais tranquila, ou quando eu posso, ou quando eu preciso interná-la, né, os critérios de internação. A síncope é uma situação cada vez mais comum nas unidades de emergência. Eu, como ritmologista, a gente trabalha numa unidade aqui em São Paulo, que todas as avaliações de síncopes somos nossa equipe que fazemos, e a gente vê de tudo. O cara que chega lá, uma síncope vasovagal por queda de pressão, depois até um caso, por exemplo, de uma síncope por uma arritmia, uma bradicardia, um BAVT que sai de lá com marca-passo. Então, temos todos os cenários e temos um espectro de possibilidades, né? Então, a síncope é uma perda súbita e transitória da consciência com recuperação rápida, completa e espontânea. Ela pode vir com ou sem pródromos, né? Sim, pode vir tanto com como sem pródromos, que são aqueles sinais de alerta, aqueles sinais que vão vir antes da síncope, vão pensar que o paciente vai desmaiar. Porque ela é uma recuperação completa e espontânea, porque eu não posso fazer nada para estar recuperando aquele paciente da síncope. Por exemplo, por que uma hipoglicemia não é uma síncope? Porque o paciente chega lá rebaixado, só que aí eu faço glicose, né? Eu fiz glicose e eu já estou saindo fora do conceito. Que a recuperação mais espontânea foi uma recuperação induzida, né? Eu fiz a medicação para esse paciente estar voltando ao estado que ele estava previamente, tá? E era causada por uma hipoperfusão cerebral difusa, né? Tá, mas e quando que eu não... Quando o paciente perde a consciência, mas não é uma síncope? O nome já está aí falando, uma perda de consciência não sincopal, né? Perda de consciência não sincopal. É muito comum, inclusive, na SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias, por exemplo, tira os pacientes com trauma. Então, se tiver um TCE e uma perda de consciência, já não é considerado síncope. Os eventos traumáticos aí já não são considerados como síncope, né? E epidemiologicamente, foi o que eu falei para vocês, pode ser de eventos benignos, né? Por exemplo, uma síncope vasovagal, até eventos malignos aí graves, que podem levar à morte, né? Como, por exemplo, uma TV, um BAVT, que precisa de marca-passo. Mas a causa mais comum é a vasovagal. Só que às vezes pode driblar a gente na emergência, né? A gente vê lá, tudo a gente fala que é vasovagal, e aí dá alta o paciente, ele morre lá na fila da farmácia comprando uma medicação que você passou para ele. Então tem que tomar muito cuidado, que não é só a vasovagal que nós temos. Fisiopatologicamente, ela é classificada em uma síncope reflexa, ou também a vasovagal, ou neuromediada, tá? E temos a hipotensão ortostática, que é a queda de pressão de mais de 20 milímetros na sistólica, ou mais de 10 na diastólica, tá? Nos primeiros 3 minutos aí de ortostase. É um teste fácil que a gente pode fazer no próprio leito do paciente. Eu já fiz esse teste várias vezes, até no leito de terapia intensiva, por exemplo, para vocês terem uma ideia. E temos aí um espectro da síncope cardíaca, né? Que são síncope por doenças estruturais cardíacas, por exemplo, estenose aórtica, as arritmias, como eu já comentei, e outras causas aí de origem cardiovascular. Então nós temos a perda transitória de consciência sincopal e a não sincopal, tá? A sincopal, as três principais: hipotensão ortostática, reflexão neuromediada, que é a vasovagal, onde ela se encaixa, e a cardíaca. Então, esses três principais. Por isso que o mais importante da síncope é a anamnese e o exame físico que eu vou fazer no paciente quando ele chega ali na emergência, tá? 70% a 80% do diagnóstico está ali. Eu ouvi esse paciente, eu ouvi a história desse paciente, eu vi o que esse paciente tem para contar pra gente ali. Até porque já aconteceu várias vezes a gente chegar lá com uma avaliação de uma síncope, né? Chega lá e ser o paciente caiu, era uma queda da própria altura, ou escorregou. Ou seja, não tinha nada de síncope ali, era uma queda da própria altura. O histórico, né, da síncope reflexa aí, o neuromediada, a vasovagal, por exemplo, que é mais comum. O paciente geralmente chega com histórico de episódios repetidos, tá? Doutor, eu já tive vários episódios parecidos com esse, e surge aí após minha visão ficar turva, eu ter tontura, eu ter alguma dor, algum incômodo, né, um cheiro forte, uma relação de ortostatismo, ficar muito tempo em pé, por exemplo, durante ou após uma refeição, em ambientes quentes, isolados. Não vou ver uma história do paciente, tá? Bem precedida por pródromos, né, que são sinais já que vem avisar que o paciente vai ter assim. Quais são os pródromos principais? Por exemplo, palidez, mucocutânea, sudorese, náusea, vômito, pode preceder essa assim. Às vezes tonturas, por exemplo, né? E sabendo já que esse paciente não tem uma doença cardíaca, muitas vezes fica mais fácil. Porque se eu sei que ele já tem uma doença cardiovascular, aí fica mais complicado, né? Às vezes a história até confunde um pouco. O paciente está lá com uma síncope neuromediada, um histórico clínico de síndrome neuromediada, mas o que acontece? Eu vejo que esse paciente tem uma doença cardiovascular lá de base. Aí tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito mais cuidado. A hipotensão ortostática, como eu já falei para vocês, é a síncope cardíaca, que geralmente é ocasionada por uma brade ou uma taca, tá? Toma muito cuidado nessa síncope, eu falo com meus alunos, no intervalo QT, né? A pessoa esquece de avaliar o intervalo QT, que é um intervalo muito arritmogênico, principalmente quando está acima de 500 milissegundos, né? Pode causar uma arritmia polimórfica, chamada de torção de ponte, torção das pontes. Estenose aórtica entra na causa cardíaca, cardiopatia hipertrófica obstrutiva, por exemplo. E sempre lembrar também, síncope cardíaca é uma síncope que ocorreu durante o esforço, ou após uma dor torácica, por exemplo, uma palpitação intensa. Eu tive uma palpitação ou uma dor torácica e sincopei depois. Pode ser um alarme ali que o paciente teve uma síncope de origem cardíaca, né? E das origens de origem cardíaca, as bradiarritmias aí perfundem a maior parte das causas, né? Em torno de 75%, 80% das patologias cardíacas. As taquiarritmias, as valvopatias também. Essas doenças estruturais que causam aí alteração do gradiente. Por exemplo, a cardiopatia hipertrófica obstrutiva. E nós temos vários tipos de perda transitória de consciência, né? Então tem que tomar muito cuidado para não comer bola no pronto-socorro com um paciente com síncope, porque você pode dar alta com o paciente e aí a coisa evolui mal, né? Então muito cuidado, tem tudo. Então amanhã no pronto-socorro achar que tudo é vasovagal, né? Dependendo do paciente tá, o perfil do hospital que ele tá. Às vezes a pessoa vai internar, porque ele já tem até o protocolo síncope, né? Vai internar, fazer o protocolo e chamar a equipe de arritmia, chamar lá a equipe, o doutor Bruno Pinotti, por exemplo, vai lá avaliar. Às vezes não.
Às vezes, dependendo, o paciente já sai de alta lá e você tem até um encaminhamento do especialista, então tem que tomar muito cuidado. Então, a síncrone vasovagal, né, ela é muito mais comum aí, mas não existe só ela, né? E lembrar dela em situações como dor, medo, posição ortostática e prolongada, ambientes quentes, fechados, calor, sempre lembrar da síncrone vasovagal. E geralmente quando tem sintomas aí, prodrômicos, né, palidez, sudorese, náuseas, tem sintomas aí que não são relacionados ao coração. Agora, dor torácica de forte intensidade, palpitações, cuidado, que pode ser cardíaca, né? A síncrone por tensão ortostática é sempre confirmar lá os valores da pressão, tá? E tem uma síncrone também que chama síncrone situacional, que é aquela que tem uma situação específica que desencadeia assim. Por exemplo, urinar, o ato de urinar. A pessoa vai lá defecar e sincopa, vai urinar e sincopa, tem uma dor abdominal e sincopa, tem isso aí também, tá? Pra gente classificar aí, como se fosse um subtipo aí de uma síncrone situacional, uma síncrone vasovagal, perdão. Certo? Então, toda vez que eu tenho uma perda transitória de consciência, eu tenho que ver o quê? Eu tenho que ver, se mesmo de uma síncrone. Teve uma perda lá transitória de consciência, perda do tônus muscular, não existe paciente que sincopa, fica em pé, fica lá apoiado na parede, ele perde o tônus muscular e a perna não aguenta sustentar, tá? Dá pra diferenciar também com síncrone psicogênica. Ou seja, o cara não tem nada e às vezes está armando aquilo. Porque na síncrone, mesmo propriamente dita, tem perda do tônus vagal, tá bom? Recuperação é rápida, completa e espontânea. Lembra que espontânea é porque eu não posso fazer nada. Por exemplo, se eu fiz uma glicose lá na hipoglicemia, já não é síncrone. É uma perda transitória de consciência não sincopal, porque na definição do conceito de síncrone não existe essa. Tem que ser espontâneo, não pode ser recuperado induzido, né? E sem fazer uma história de exame físico bem feito, no exame físico já pode aproveitar e fazer essas aferições das pressões, né? E um eletro. Todo paciente com síncrone, não esqueça disso, merece um eletrocardiograma. Tem que fazer pelo menos um eletro. E a necessidade de internar esse paciente, aqui existem os protocolos, né? Existem vários protocolos aí pra gente saber quando eu vou internar, que a gente chama de scores, né? O score, tem vários scores de São Francisco, o score de Martin, o Waze, o score de Egypt, né? Então tem vários scores. O que eu mais uso aí na prática aí é o score de Waze, tá? Tem o Egypt também, não é Egypt, é Egyptis, né? Acho que é isso, Egyptis. O Egyptis é para avaliar a síncrone cardiovascular, realmente para ver sinais e sintomas de síncrone cardiovascular. E esses scores, eles vão mostrar o quê? O prognóstico desse paciente. A probabilidade de eles morrerem em tantos dias, em tantos anos, ou de eles terem algum evento grave nesse período. Por exemplo, o score de Waze, ele usa aí o eletrocardiograma, história ou exame clínico, tá? O score de Waze, e ver se tem pródromos ou não, e a idade do paciente. Ou seja, todos os critérios clínicos que a gente falou e o eletrocardiograma. Olha só que fácil, né? Ele vai de 0 a 4 pontos, quanto maior a mortalidade do paciente. Mortalidade, o score de Waze, ele vem em 1 ano, tá? Se ele tiver aí os 4 critérios, já tem 53% de aumento de chance de mortalidade em 1 ano. Então, ó, a maioria dos critérios aí, dos critérios para internação, envolve anamnese, exame físico e um eletrocardiograma, tá? Tem uma forma também de diferenciar a síncrone da convulsão, né? Muitas vezes, o pessoal da neuro aí, e às vezes fica lá conversando, discutindo com o pessoal da cardio, da etnia, uma síncrone, uma convulsão. Então eu trago aí 3 critérios aí, basicamente, para a gente diferenciar, né, se for uma síncrone ou uma convulsão. Geralmente na convulsão há muita salivação, celorreia, né, que a gente chama de celorreia. Na síncrone não há salivação, geralmente, tá? Incontinência urinária ou fecal é mais comum na convulsão do que na síncrone. Então quando o paciente defeca ou urina, é muito mais comum acontecer isso na convulsão do que na síncrone, tá? Quando ele retorna após o nível de consciência assim, desorientado, tá meio perdidão lá, não sabe onde está, é o famoso pós-ictal. O pós-ictal é aquele paciente que retornou e está desorientado. Isso acontece muito mais na convulsão, tá? Na síncrone, propriamente dita, o paciente retorna bem, retorna assim, orientado e muitas vezes lembrando do que aconteceu. E um outro critério também que eu gosto de colocar aqui é em relação à mordedura de língua. Geralmente na convulsão há mordedura de língua, na síncrone não. Então é uma coisa também que você pode estar perguntando para o seu paciente. A língua está machucada? Teve mordedura aqui nas laterais? Sim. Fala a favor de convulsão. Não. Fala a favor de síncrone, né? Então só para vocês terem essa ideia aí. Então tem muita coisa que eu posso avaliar, né? E ali na emergência, pelo menos um exame de eletrocardiograma para ver se esse paciente tem alguma alteração do intervalo QT, se esse paciente tem algum sinal de oclusão coronariana aguda, se ele tem uma breve, um ataque, né? Eu preciso ali de eletro. Fora ali do cenário de emergência, quando eu interno esse paciente, aí sim eu posso ver outras coisas, fazer um eco para ver doença estrutural, fração de ejeção, fazer um Holter para ver se ele tem alguma outra arritmia, alguma pausa, algum bloqueio. Dupla de carótidas também, para ver o fluxo aqui nas carótidas, se tem alguma placa ali que está obstruindo o fluxo, e por aí vai. E tem até um exame também que é pouco conhecido, que é o exame da mesa, é o tilt test. O tilt test é um exame que a gente vê também a questão do vasovagal. O vasovagal diagnóstico é clínico, mas quando eu quero um diagnóstico ali, eu quero um exame para documentar esse vasovagal, esse exame que a gente lança a mão aí é o tilt test, tá? Obrigado ao pessoal que está entrando na live, essa live vai ficar gravada, tá? Quem não puder, quem quiser assistir depois, encaminhe para os amigos, para os colegas. A aula aqui que nós estamos falando, para quem entrou agora, é sobre síncrone, tá? Desmaios, abordagem da síncrone e do desmaio na emergência, uma coisa que muita gente tem dúvida, inclusive, muita gente dá alta para um paciente com síncrone sem a menor noção da gravidade da situação, né? Então tem que saber muito bem o que vai fazer. Então, a diagnóstica é a causa mais comum uma síncrone vasovagal. Se for uma síncrone cardíaca, depende do que é. Se for por uma brade, por exemplo, por um BNT, o tratamento vai ser marca-passo. Então é bem direcionado, né? Agora, se for uma síncrone vasovagal, são mais orientações gerais que eu tenho que dar para o paciente. Várias vezes eu vou dar medicação para ele. Eu vou orientar assim, ó, para ele se hidratar bem, evitar longos períodos em ortostase, evitar ambientes fechados e quentes por muitos períodos, evitar aquelas situações que causam assim. Por exemplo, exame de sangue, eu vou coletar exame, eu sincopo. Ou não coleta, ou coleta sentado ou deitado, dá um jeito de evitar situações desencadeadoras da síncrone do desmaio, né? Então tem que tomar esse cuidado. Tá? Aumentar a ingesta aí do salina também, tá? E falar sobre a benignidade, a síncrone vasovagal, gente. Ela pode ser por queda de pressão ou queda de batimento cardíaco. Geralmente ela é benigna, tá? Só que tem que tomar cuidado, evitar os eventos precipitantes dela e evitar assim, situações que ela possa ocorrer, né? Se você já sabe que ela vai ocorrer naquele tipo de situação. Só que, às vezes não é nem assim, porque é do mal. É benigno ali, vasovagal, mas o que acontece?
pessoa cai e bate a cabeça. Pronto, TCE. Aí vai ter o traumatismo craniano, uma hemorragia aí por trauma, e o que vai ser grave vai ser aquilo, não a síncope em si. Por isso tem que tomar cuidado. Então tem manobras que a gente fala para fazer, para evitar, manobras de hand grip, que é ficar apertando uma mão contra a outra, cruzar as pernas, encostar numa parede, ficar fazendo o movimento das pernas para ajudar no retorno de sangue das pernas para o coração, sabe? Isso a gente chamava de manobra de tilt training. Eu oriento tudo isso para os pacientes. Se vê que vai desmaiar, senta no lugar, deita, põe a perna para cima, dá um jeito. Não precisa ter vergonha, não. Tá vergonhoso, às vezes, desmaiar ali na frente de todo mundo se machucar. Não é nem vergonha, né? É grave isso. Desmaiar na frente dos outros, bater a cabeça e ter um traumatismo. Então, algumas medicações, por exemplo, a hidrocortisona, Forinef, que a gente usa em casos refratários, em casos recorrentes, ou a amigodrina, né, que a gente pode usar também, mas não são, assim, usuários. Tem muito poucos pacientes que às vezes precisam mesmo usar esse tipo de medicação. Na maioria das vezes é corrigir esses hábitos, corrigir esses costumes aí que tem, que eu falei que são os fatores precipitantes da síndrome, tá? Então, essa educação é muito importante. Tem que tomar muito cuidado e orientar muito bem o paciente sobre isso. Tá? Senão, ele pode se culpar, apesar de ser um evento benigno e ser um evento de causa benigna, vasovagal, o que pode acontecer? O paciente pode ter um traumatismo craniano, consequências mais drásticas em relação a isso aí, tá? Então, de recados finais, deixo para vocês, T5, tem que ter uma história clínica detalhada, tem que ser estratificado com um daqueles scores, não quer decorar o score, não precisa, mas sabe, tem que fazer uma história clínica, ver a idade, as comorbidades do paciente, tá? Ver o eletro, se ele tem alguma alteração eletrocardiográfica, lá no score de Wazer, como eu falei para vocês, aparece muito isso, né? Score de Wazer. E aí, uma história clínica e com o paciente ali conhecendo detalhadamente, aí eu sei que conduta que eu vou tomar, né? E o arsenal terapêutico que eu vou fazer, se eu preciso internar ou não esse paciente. Mas se eu sei que ele já tem alguma cardiopatia de base, alguma arritmia, eu tenho a interna e vou investigar sim esse paciente, tá bom? Tem que sempre tomar muito cuidado. O paciente com síndrome é aquele paciente que chega lá com uma queixa cardiovascular, sempre falo isso para meus alunos. Quem comove ganha move, né? O que eu movo? Monitorar esse paciente, oximetria, dar oxigênio para esse paciente sentir saturando, e muitas vezes o monitor já ouviu se ele tem alguma rádio, algum ataque, algum QRS, algum PT, vejo melhor um eletro, né? Mas para ter aquela ideia inicial ele ajuda bastante. O verde venoso, excesso venoso, ou eu costumo falar que é exame físico e eletrocardiograma. Exame físico para você ver a estabilidade ou instabilidade do paciente, e eletro se detém, né? Se tiver, por exemplo, um ataque instável, eu vou cardioverter, uma outra aula que nós já fizemos, inclusive uma live sobre isso, tá? Então é muito importante. E nunca esquecer do intervalo QT, tá? O intervalo QT sempre tem que ser avaliado não só pela ritmologista, não. E para encerrar, o que eu comentei, reforçando, além do intervalo QT, né, quando eu tiver acima de 500, lembrar do torçar depois, o torçar adequado, 5 é o esforço, então red flag é um sinal de gravidade, 5 em pacientes deitados, muito grave isso, e 5 com pródromos, porém pródromos de maior gravidade, que são o quê? 5 após palpitação, 5 após uma dor torácica, tá? Eu tenho que tomar mais cuidado, porque descartar as coronariopatias, descartar as taquiarritmias aí, tá? Então esses são os principais red flags que eu tenho aí do tratamento da síndrome. Mas a maioria dos pacientes não tem doença cardíaca estrutural, os códigos não cardíacos vão estar presentes, tá? Mas cuidado sempre que a síndrome pode não ser tão benigna assim quanto vocês pensam. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade para perguntar, tá? Pode mandar em direct, pode mandar aí, a live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, tá bom? Nós temos que ter sempre muito raciocínio clínico, decisões às vezes são difíceis de tomar, mas eu tenho que tomar conduta diante de uma síndrome na emergência, tá? Posso ter, como comentei durante a live, vários perfis de pacientes, né? Posso ter um amplo espectro aí de pacientes, desde um vasovagal até um ataque, uma bradiarritmia, um caso mais grave, uma morte súbita, por exemplo. E para finalizar, eu estou montando, a mulher que está pronta, né? Eu vou fazer o lançamento dela, minha mentoria para médicos, tá? Chamada CRM Blindado, mentoria de emergências cardiovasculares, que além de ter acesso a todos os meus cursos, aos materiais, minhas gravações, meus e-books, vai ter acesso direto a mim, para a gente discutir aí, casos que vocês pegarem no dia a dia, vivenciar no dia a dia, chama aí CRM Blindado, da CRM Blindado, mentoria de emergências cardiovasculares. Quem me acompanhar aí nas redes sociais, logo vai ser o lançamento, vocês podem deixar aqui no comentário ou na próprio direct meu, pode escrever lá CRM Blindado, que a equipe entra em contato com vocês, para colocar vocês na lista de espera e para quando ter o lançamento vocês serem prioridades, tá? Vão ter acesso aí por um ano comigo, do material, dos meus materiais, e para discussão dos casos clínicos que vocês verem, além de aulas semanais, né? Aulas todas as semanas aí sobre um tema diferente, certo? Então foi um prazer estar aqui com vocês esse tempinho aí, falando sobre síndrome. Eu sou o Dr. Bruno Pinotti, ritmologista. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço a todos, uma ótima noite. Deus vos abençoe. Até a próxima.